Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Continuando aqui nos nossos exercícios de método de equivalência patrimonial, né? Coloca na tela, por favor. Vamos lá para a questão número 8, olha lá. O conceito básico do método da equivalência patrimonial é fundamentado no fato de que os resultados e quaisquer outras variações patrimoniais da investida sejam reconhecidos, ou quer dizer, contabilizados na investidora, no momento de sua geração na investida. Né? Perfeito, né? Repara que o enunciado da questão já nos deu uma aula aqui, né? Em que situação ocorre tal reconhecimento? Letra A. Exclusivamente se a investida for controlada. Errado por conta do exclusivamente, porque se for coligada também. Apenas se houver investimento relevante. Errado, porque o pré-requisito da relevância para aplicar a equivalência patrimonial ele deixou de existir. Letra C. Sempre que ocorrer lucro não realizado no exercício. Errado, né? Lucro não realizado é um assunto dentro da equivalência patrimonial, mas não tem a ver com o que está sendo colocado aqui. Letra D. Independentemente de serem distribuídos ou não pela investida, a letra D está correta. Né? No exercício em que ocorrer a distribuição pela investida, não. Né? Repara que o enunciado ele já dá a pista. Ele fala, olha, o conceito básico do método da equivalência patrimonial é fundamentado no fato de que os resultados e quaisquer outras variações patrimoniais da investida sejam reconhecidos na investidora no momento de sua geração na investida. Né? E aí, independente de ser distribuído ou não pela investida. Né? Por quê? Porque a equivalência patrimonial, ela decorre da primazia da essência sobre a forma. Quando eu aplico a equivalência patrimonial, eu estou reconhecendo que existe uma relação ali entre aquelas duas empresas, onde o resultado da investida decorreu de decisões tomadas pela investidora. Então, se a investidora tomou aquelas decisões sobre a investida, né, ela tem que sentir no seu balanço esses valores. Ela tem que sentir no seu balanço essa consequência. Né? Ou seja, tem que trazer para o seu balanço os valores do resultado dessa investida. Ainda que a investida não distribua esses resultados. Porque se a investidora contabilizasse esses resultados somente no momento da distribuição, nós estaríamos aí contabilizando essa relação com base na forma jurídica, com base na formalidade jurídica, e não com base na essência econômica, certo? Então, realmente, a letra D, coloca na tela, por favor, ela está correta porque ela fala independentemente de serem ou não distribuídos pela investida. Porque se fosse uma participação mensurada pelo custo, a investidora somente registraria essa riqueza, né, gerada pela investida, quando a investida distribuísse, né, esse lucro, esse resultado, ok? Então, gabarito aí, letra D de dado. Questão 9. Quando o investimento em coligada, previamente classificado como mantido para venda, não se enquadrar mais nas condições requeridas para essa classificação, deve ser aplicado o método da equivalência patrimonial retrospectivamente, a partir da data de sua classificação como mantido para a venda. Logo, as demonstrações contábeis para os períodos atingidos desde a classificação do investimento como mantido para a venda devem ser ajustadas de modo a refletir essa informação adequadamente. Né? Olha lá, questão muito boa, que mistura, na verdade, ela fala de CPC 23. Né? O CPC 23, nós vamos ver ainda na sequência, ele fala de mudança de política contábil. Mudança de política contábil. Ele fala de mudança, ele fala de retificação de erro
e ele fala de mudança de estimativa. Tá? Então, política contábil é justamente um desses exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo mais simples de política contábil. Imagina que uma empresa vinha avaliando o seu estoque pelo critério PEPS, né? E, num determinado exercício, ela, por razões tributárias, por exemplo, ela decidiu mudar o critério de avaliação do seu estoque para a média ponderada móvel. Então, o que está ocorrendo aqui é uma mudança de política contábil. E quando uma empresa faz uma mudança de política contábil, tá, ela tem que aplicar essa política às demonstrações contábeis anteriores. Ela vai ter que apresentar as 3 últimas demonstrações contábeis, né? Na verdade, ela vai apresentar os saldos de encerramento do período anterior e os saldos de abertura do período anterior, que são os saldos de encerramento do período antes do anterior, né? Do antepenúltimo, como se aquela política contábil já estivesse sendo aplicada. Ou seja, a empresa vai ter que refazer o passado como se aquela política contábil já estivesse em vigor no passado. Isso se chama aplicação retrospectiva. Eu gosto de falar nas minhas aulas, né? Porque o cara é concurseiro, ele está ali, né? Então ele estuda no direito, ele vê ex nunc e ex tunc, né? Ex nunc é dali para frente, desculpa, ex nunc é dali para frente, né? Nunca mais. E ex tunc é dali para trás, né? O efeito, né? Eu transmuto isso, né, para a contabilidade, dizendo, olha, a aplicação retrospectiva é a mesma coisa que ex tunc, né? Ou seja, quando eu faço uma mudança de política contábil, eu tenho que refazer o passado como se aquela política contábil já estivesse em vigor no passado, certo? Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, olha, eu tinha classificado esse investimento, essa participação societária como mantido para venda, né? Nessa época que vigia, né, o CPC 38, agora não mais, agora está valendo a partir de 2018 o CPC 48, e não existe mais essa figura do instrumento financeiro mantido para venda, mas existia. Mas o importante aqui é que ele tinha classificado essa participação de uma forma, e ao classificar dessa forma, havia uma mensuração para esse instrumento financeiro, essa participação, né, que era mensurada pelo custo amortizado. Mas ele mudou essa classificação e passou a avaliar pela equivalência patrimonial. Então, houve uma mudança de política contábil. E, como reflexo disso, essa empresa vai ter que refazer o passado, como se essa empresa tivesse sempre sido avaliada pela equivalência patrimonial. Legal? Coloca aí na nossa tela, por favor, olha lá. Quando o investimento em coligada era em coligada, então era caso de equivalência patrimonial, previamente classificado como mantido para venda, não se enquadrar mais nas condições requeridas para essa classificação, ou seja, como mantido para venda, deve ser aplicado o método da equivalência patrimonial retrospectivamente. Por quê? Porque se trata de uma mudança de política contábil, a partir da data de sua classificação como mantido para venda. Certo? Logo, as demonstrações contábeis para os períodos abrangidos, desde a classificação como mantido para venda, devem ser ajustadas de modo a refletir essa informação adequadamente, né? Questão 9 está correta, é uma questão do CPC 23 e a palavra-chave está aqui, ó, aplicado retrospectivamente, né? Então, tanto no caso de mudança de política contábil quanto no caso de retificação de erro, nós temos a aplicação retrospectiva. No caso de mudança de estimativa, nós temos a chamada aplicação prospectiva. Prospectiva, ou seja, ela é ex nunc. Ex nunc, ou seja, dali para frente. Legal? Questão número 10. A companhia Scopes adquiriu duas coligadas. Na aquisição de uma delas, surgiu um goodwill positivo, enquanto na aquisição da outra, surgiu um goodwill negativo. Então, nós estamos falando de goodwill positivo e estamos falando de goodwill negativo.
Nessa situação, a companhia Scopes, que é a investidora, deverá contabilizar na data da aquisição o valor positivo e o negativo do goodwill, juntamente com os valores dos investimentos, né? Errado, já de cara. Por quê? Vamos trazer o conceito aqui. Quando se trata de goodwill positivo, ele vai ser incorporado no saldo do investimento. E digo mais, né? É uma subconta. Quando o goodwill ele é negativo, ele vai ser ele é o chamado ganho por compra vantajosa. Né? E ele vai ser contabilizado como receita. Né? Então, a questão está errada porque ele diz que tanto o goodwill positivo quanto o goodwill negativo, eles serão contabilizados juntamente com os valores dos investimentos. Né? Errado. O goodwill positivo, ele vai ser no saldo do investimento, uma subconta. E o goodwill negativo, ele vai ser contabilizado no resultado como uma receita. Né? Só para lembrar, o goodwill positivo vai surgir quando a empresa investidora paga um valor maior que o valor justo da participação. E o goodwill negativo é quando a investidora paga um valor menor que o valor justo da participação. Então, no primeiro caso, o caso do goodwill positivo, né? Esse valor, coloca na tela para a gente fazer um rascunho aqui rápido, né? Olha lá. Quando a gente fala de goodwill positivo, eu estou dizendo que o valor justo, vamos supor que o valor justo da participação seja 1 milhão. Então, no caso aqui, ele pagou 1 milhão e 200. Então, vai registrar por 1 milhão e 200. Então, o goodwill está aqui dentro. Então, aqui nós temos um goodwill de 200, né? Já quando a empresa paga um valor menor que o valor justo da participação, vamos supor que num segundo caso a empresa pagou 900. Pagou 900. Então nós vamos registrar o investimento pelo valor justo, que é 1 milhão, e o valor pago a menor vai ficar aqui como ganho por compra vantajosa, né? Então aqui ele pagou 1.200, colocar aqui, ó, bancos, saiu aqui 1.200 e foi um goodwill positivo, porque o valor justo era 1 milhão. E aqui bancos, saiu 900, o investimento vai ser mensurado pelo valor justo, né? Por quê? Porque eu não vou registrar por um valor, pelo valor que foi pago, quando o goodwill é negativo, e esse valor pago é menor, é uma receita, vai direto para o resultado. Então, por isso que está errado, porque ele diz que o tratamento contábil é o mesmo nos dois casos. Legal? Questão 11. Com as alterações legais e a publicação dos pronunciamentos do CPC, houve a substituição do critério do investimento relevante para a aplicação da equivalência patrimonial para a avaliação da influência significativa, com vistas à avaliação da participação de uma empresa em outra, né? Então, ele está dizendo assim, com a mudança da legislação e a publicação dos pronunciamentos do CPC, ou seja, principalmente do CPC 18, né, houve a substituição do critério do investimento relevante para a avaliação da influência significativa.
né? O texto não foi muito feliz aqui, não foi muito bom. Porque, na verdade, não houve uma substituição, né? Não se deixou, a análise da relevância do investimento não foi substituída por alguém, né? Ou seja, na verdade, você tem o critério da influência, né? Da participação da coligada. Ou seja, eu posso dizer que a influência significativa, né? A influência significativa, ela não demanda adicionalmente que eu avalie que o investimento seja relevante. Então, no caso de coligada, basta que haja influência significativa, né? Mas, vamos dizer assim, olhando de uma forma simples, realmente, eu deixei de ter o critério da relevância para, no caso das coligadas, ter o critério da influência significativa para a aplicação da equivalência patrimonial. E aí a questão está correta, embora admitisse algum recurso sim, mas não tão ruim como a questão da ESAF que a gente comentou lá atrás. Então a questão 11 está correta, coloca na tela por favor. E vamos para a questão 12. O método da equivalência patrimonial deve ser aplicado quando a entidade possuir investimentos com controle individual ou compartilhado, ou exercer influência significativa sobre uma controlada que esteja dispensada de elaborar demonstrações, né? Então, aqui ele foi forte, olha só. O método da equivalência patrimonial deve ser aplicado quando a entidade possuir investimentos com controle individual, beleza, certo, ou compartilhado, certo também, que isso é o controle conjunto, são as joint ventures, certo? Né? Colocar aqui, ó, joint ventures ou controle conjunto. Ou exercer influência significativa sobre uma controlada que esteja dispensada de elaborar demonstração. Então, influência significativa não é algo que se exerce sobre controlada, e sim sobre coligada. Né? Então, já tem um erro aqui. Que esteja dispensada de elaborar demonstrações. Aqui, a banca, ela me passa a impressão de que quem escreveu a questão não sabia do que estava falando. Pegou um trechinho do CPC e escreveu lá, né? Porque é o seguinte, é possível uma controladora, né, uma investidora, não avaliar uma investida pela equivalência patrimonial? Sim, é possível. Nós vimos isso logo no começo do nosso estudo do CPC 18 com o CPC 09. Né? Se é uma controladora, se é uma investidora, tá, que não tem suas ações, seus títulos negociados no mercado e nem está em vias, né, de arquivar demonstrações contábeis para negociar, tá? Se seus acionistas concordam em não avaliar as investidas pela equivalência patrimonial, embora fosse caso de equivalência patrimonial, e se existir alguma controladora acima dela, seja intermediária, seja final, que avalie ela pela equivalência patrimonial, ela sim pode não aplicar o método da equivalência patrimonial. Então você percebe que a gente extrai do CPC 04 várias condicionantes para dispensar a empresa de aplicar a equivalência patrimonial. E nenhuma delas esteja dispensada de elaborar demonstrações. Né? Não é isso. Não tem esse requisito. Né? Então está errado também, embora ele tenha feito uma mistura aqui das coisas. Legal? Beleza? Então, questão 12, coloca aí na nossa tela, errado. Questão 13. Os investimentos em coligadas sobre cuja administração determinada empresa tem influência significativa somente devem ser obrigatoriamente avaliados pelo método da equivalência patrimonial quando a empresa controladora participar com pelo menos 20% do capital votante da controlada. Né? Errado, já comentamos essa questão, só, infelizmente saiu repetido aqui, né? Só lembrando que ele mistura tudo, né? Ele começa falando de coligada e termina falando de controlada, né? E está falando que a única maneira de caracterizar a influência significativa é aquela presumida do capital, 20% do capital votante. Não, não é, né? A influência significativa também é caracterizada quando a investidora influi nas políticas operacional e financeira da investida sem controlá-la, né? É o que eu chamo de influência significativa de fato, beleza?
Então, questão 13 errada, seguindo na tela aí, por favor, questão 14. As circunstâncias previstas em que o empreendedor pode deixar de compartilhar o controle de uma joint venture é a alienação de sua participação no investimento ou ainda quando houver a imposição de restrições externas que impliquem na perda do controle conjunto. Ok, certo, tirando lá do CPC 18, né? Considerando que houve a perda do controle conjunto em razão de uma alienação parcial e que o investimento remanescente não tenha se tornado nenhuma controlada ou coligada, contabilmente o investimento deverá ser classificado como uma participação permanente em outras sociedades avaliada pelo custo, né? Aqui está o erro, porque ela também pode ser a valor justo. Na verdade, na norma internacional não existe a possibilidade de avaliar pelo custo. Avaliar pelo custo é somente no caso de não haver uma estimativa confiável pelo valor justo. Mas olhando de uma forma global, ou seja, trazendo a Lei 6404 e o CPC 18, né? Se não é caso de equivalência patrimonial, se não é mais caso de equivalência patrimonial, então nós podemos fazer a avaliação pelo custo ou pelo valor justo, né? Então, por isso, a questão 14 está errada. Questão 15. Considere que, na aquisição de 40% do patrimônio líquido da empresa Beta, a empresa Alfa tenha desembolsado 160 mil e que o patrimônio líquido contábil de Beta tenha sido avaliado em 300 mil e que o valor justo dos ativos líquidos no momento da aquisição era de 70 mil. Nessa situação, na aquisição parcial de Beta, Alfa realizou corretamente os seguintes lançamentos. Bom, então, olhando aqui, a empresa, na aquisição de 40% do patrimônio líquido da empresa Beta, Alfa está comprando Beta, né? Então, eu tenho aqui Alfa e tenho aqui Beta, né? E ele me diz o seguinte, Alfa está comprando 40% de Beta. E ela desembolsou 160 mil. Que o patrimônio líquido contábil de Beta tenha sido avaliado em 300 mil, né? Opa, então, o patrimônio líquido contábil de Beta é de 300 mil. Vamos colocar 300, sem tirar o zerinho, ó, tudo aqui é múltiplo de 1000, né? Então, não precisa ficar escrevendo 300. Então, esse é o PL contábil. Só que o valor justo dos ativos líquidos no momento da aquisição era 70 mil. Opa, então tinha uma menos-valia forte aí, né? Uma menos-valia de 230. De maneira que o valor justo do PL de Beta, né, ou o valor justo dos ativos líquidos era 70. Então, quando eu falo em comprar, né, quando Alfa paga 160, pagou 160, eu vou desdobrar isso nas três parcelas. A parcela patrimonial vai ser 40% de 300, que vai dar 120, certo? Bom, a menos-valia, porque aqui é menos-valia, é a diferença entre o valor justo da participação, que é 40% de 70, menos o valor patrimonial de 120, que nesse caso vai dar 92, né? Porque 40% de 70 vai dar 28. 28 menos 120 vai dar menos 92. Então, nós temos uma menos-valia de 92. E o goodwill é justamente a diferença entre o que foi pago, 160, e o valor justo da participação, que é 40% de 70. Né?
que vai dar 132. Então, esse investimento, ele tem 3 subcontas aqui. O patrimonial, que é 120, a menos-valia, que é de 92, e o goodwill, que é de 132. Então, se você soma essas 3 parcelas, você vai ver aqui, ó, 132 menos 92 vai dar 40. 40 mais 120 vai dar 160, né? Então, o valor pago de 160, que é o valor do investimento, ele é desdobrado nessas 3 contas. Então, quando eu vejo aqui, olha lá, a companhia Alfa, que é investidora, né? Ela é investidora, realizou corretamente os investimentos. Debitou investimento em empresa coligada. Tudo bem, isso aqui é o valor patrimonial, 120. Debitou goodwill, errado. O goodwill, ele é 132. E tinha que creditar uma mais-valia, né? E creditar banco 160. Então, o lançamento que ele deveria fazer era, na verdade, assim, ó, fazer aqui no meio, no espacinho que sobra. Ó. Debitor investimento, que é o valor patrimonial, 120. Debitor goodwill, GW, 132. Creditor menos valia, 92. E creditor bancos, 160. Então, total de débitos, 120 mais 132, 252. Total de créditos, 92 mais 160, 252 também. Né? Então, esse é o lançamento correto e não o lançamento que se apresenta aqui na questão. Né? Percebe aí a diferença? Então, por isso, a questão 15 está errada. Legal? Seguindo aí, questão 16. A companhia investidora adquiriu 90% das ações da companhia Gama por 5 milhões. Na data da aquisição, o patrimônio líquido da companhia Gama era 3 milhões e 500 mil. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da companhia era 4.500. Com base nessas informações e sabendo que a participação dos não controladores é avaliada pela parte que lhes cabe no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da adquirida, o valor do ágio pago pela companhia investidora em função da rentabilidade futura foi de... Então, o que ele está falando é do goodwill. Goodwill. Então, o goodwill vai ser a diferença entre o valor pago. Então, ele pagou 5 milhões. Então, olha lá. O goodwill, ele é o valor pago, 5 milhões, vou colocar 5 mil, menos a participação no valor justo dos ativos líquidos, que é, né? Olha lá, o patrimônio líquido contábil era 3.500, mas o valor justo dos ativos líquidos era 4.500. Né? Então, 90% de 4.500 vai dar 4.050. Então, 5.000 menos 4.050 vai dar 950 mil, letra D. De dado, questão muito simples de goodwill. Beleza? Legal, então, pessoal. Terminamos aí mais um bloco.
de questões de equivalência patrimonial. Voltamos aí no próximo dando continuidade. Grande abraço, excelentes estudos e fique sempre com Deus.